Olá! Agora começa mais um episódio do podcast Eu Mulher. Hoje eu tô aqui com a Bru Zanardi, uma parceira, amiga, que tá se tornando uma companheira de vida. E a gente vai trazer uma conversa muito linda. Não é por nada que é o mês da mulher, mas a gente vai trazer uma conversa muito linda de transformação de vida e de transformação do ser mulher, que é o nosso propósito aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero, falar um pouquinho dos meus patrocinadores, dos meus apoiadores que estão comigo, estão fazendo com que esse projeto seja viável. E eu quero começar, então, com a i5 Filmes. Eu falo para vocês, do Paulinho, roda a vinheta, mas o Paulinho nunca veio para trás das câmeras, Então, Paulinho e Cris, esses são o casal maker mais querido que eu amo de paixão. E eles estão me ajudando a executar esse projeto, a fazer com que ele dê certo. E ele vai chegar para muita, muita, muita gente ainda. O privilégio é nosso. E tem muita gente para falar hoje, tá? Então eu vou dar um ligeirão aqui e eu espero não ter esquecido de ninguém. Eu quero começar pela minha maquiadora preferida, a Tayane. Ela tem a Nefertari, a make da Thay, a minha make. Gente, os meus cílios também, Então eu não posso deixar de falar do trabalho dela, que é muito lindo. Eu quero falar também da Ledora Modas, que é uma loja especializada feminino, masculino, infantil, e ela tá localizada em Fazenda Souza. A B Plus, que é uma loja especializada da Nath, a Bru conhece também, em moda plus size, onde a ideia dela é mostrar que a beleza existe no formato de qualquer corpo. A Bosco 53, pensem, gente, nos melhores doces de Pelotas de Caxias. E é um café muito gostoso, vale a pena vocês conhecerem eles também. Atelier dos Bichos, que é um parceiro hoje que cuida da minha pet. E é o local onde o nosso pet se sente em casa. A Michelle Whitman, que ela é tricologista, foi ela que me deixou loira novamente, Então, ela trabalha com foco em cabelos de alto risco, terapias e tratamentos capilares. A Gepeto Móveis Planejados, onde são feitos móveis sob medida e nessa loja os seus sonhos se tornam realidade. A FJP Demolição e Antiguidades, que dá história, da vida nova a histórias antigas, então é uma forma de tu se reconectar com a tua essência, aquele cheirinho de casa, de vó, que é muito gostosa a gente reviver esse momento. A Olor Store, gente, aromas trazem memórias afetivas capazes de trazer de volta histórias inesquecíveis. E hoje a gente tá aqui com a vela de capim-limão. Tá aromatizando todo o ambiente. Eu recomendo. Elas são velas com cera 100% de coco e o pavio é 100% algodão também. Então vale a pena vocês conhecerem esse trabalho. A Fascinare Moda Íntima e Sexy Shop. Esse colã que eu tô usando é deles também. É uma loja da Cris, da Nilva, é do Cris e da Nilva, que é um casal muito amoroso, e eles falam que a sensualidade não é algo explícito, não tem a ver com beleza física ou idade, sensualidade é um estado de espírito. A Óptica Veneza, que é a Óptica Veneza, o foco dela é cuidar de você e da sua família. Hoje ela cuida principalmente da visão das minhas filhas, para vocês terem uma ideia de como eu me conecto com elas. E eles também, a Dete e o Kerlon, são um casal maravilhoso. A Castela Massas, que são massas maravilhosas, prontinhas, congeladas para vocês terem em casa. São receitas vindas propriamente da Itália, Com um gostinho de casa, com um gostinho do caseiro. O bronze da Gigi, que é um bronze a jato maravilhoso. Ele é inteligente, saudável e super natural. A biscoiteria artesanal é da Cris, que é uma querida, e ela traz o sabor de infância para sua mesa. E também a Inspira Flor hoje deixou para nós esse presente. Ela trabalha com flores naturais, é um trabalho muito lindo, muito agradável. Então quem gosta de flor natural, eu peço que vocês entrem em contato pelo @inspiraflor assinatura.
E eu não posso deixar de falar da Bru. A Bru também, além de estar aqui comigo, ela é minha parceira, minha patrocinadora, minha apoiadora nesse projeto. E ela cuida da sensualidade e da sexualidade das mulheres com muito carinho. Verdade. Paulinho, roda a vinheta. Então, hoje é um dia muito especial para mim e eu queria, antes de qualquer coisa, que a Bru se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso, para que as pessoas também conheçam, quem ainda não te conhece, possam conhecer um pouquinho de tudo que tu faz. Então, eu começo a dizer olá, mulherada, que é o meu costume, porque a Nai sabe que o meu público é feminino. A Bru Zanardi hoje tem 37 anos. Ela é mãe, casada, com um filho lindo chamado Joaquim Jorge. A Bru Zanardi trabalha como sexy coach justamente por uma questão de se reinventar. Eu, como todo mundo sabe já, algumas pessoas não, mas eu estive muitos anos sem propósito. Trabalhava num local onde eu não estava tão contente. Então a Bru Zanardi resolveu se tornar uma sexy coaching, trabalhar com empoderamento feminino, com amor próprio, com resgates. E cá hoje estou, né, no Eu Mulher, muito feliz, muito honrada e ansiosa para saber o que vem por aí. Não vai doer, Bruna. Eu prometo que não vai Ela doer. disse que vai me fazer chorar, hein? Tô preocupada. Só um pouquinho. Tá bem, então. Tá. Mas tu pode me fazer chorar também. Ah, então tá bem, ótimo. tudo Acho certo. muito justo. Então, tá certo. A gente se borra junto. Ah, então, perfeito. Gente, A make a gente vai tirando aos poucos, né? Aos Tá tudo poucos. certo. Bru, eu queria que tu contasse, então, um pouquinho da tua trajetória, mas eu também quero contar antes um pouquinho como a gente se conheceu. E as transformações que a gente tem feito uma na vida da outra, para que as pessoas também entendam essa conexão. Sim. Que talvez seja um pouquinho diferente do que foi com as entrevistadas anteriores. Sim. Eu não conhecia a Bru pessoalmente, assim. Eu conhecia só das telas, do Instagram, enfim. Verdade. E aí, em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer a Bru pessoalmente. E a gente se conectou de uma forma muito intensa. Eu digo que às vezes a gente pensa as mesmas coisas, chega a ser meio, né, assusta um pouquinho. Dá um pouquinho de medo. Dá um pouquinho de medo. E a gente começou a fazer uma parceria de marketing, uma parceria de vida, eu digo. Verdade. A gente tem dividido muitas coisas pessoais também. E a Bru é uma pessoa que gosta muito de ajudar outras mulheres. Ela consegue se conectar, consegue me conectar. E a gente tem aprendido muito uma com a outra, né? Ela tem me ensinado coisas que eu não sei. Aos poucos eu também tô trazendo um pouquinho do que eu sinto para ela. E eu espero que essa parceria, essa amizade se perdure por muitos anos. Eu também. E sou uma admiradora do trabalho dela. E cada vez que eu conheço mais da história dela, mais sentido faz para mim. Então, não ter a Bru falar no mês da mulher, a Bru falar em março, tem um sentido, tem um porquê. Não é só porque o público dela é só de mulheres. Sim. É porque a história dela fala de mulher, fala do que é ser mulher. Então, eu quero que vocês hoje conheçam um pouquinho mais da essência dela e que vocês possam conhecer essa mulher maravilhosa que tá aqui comigo hoje. Conta um pouquinho pra mim, pra nós, né? Pra quem tá te ouvindo também. Tu falou um pouquinho sobre se reinventar. Sim. Né? E esse se reinventar foi porque tu mudou de profissão? Foi porque tu não gostava mais do que tu tava fazendo? Foi na maternidade? Onde foi que tu se reinventou, Bru? Na verdade, a gente se reinventa todos os dias, né? Mulheres, né? Mas a questão do profissional, né, que eu comentei que eu precisei me reinventar, foi que eu vi que eu estava sem propósito. Sabe quando você acorda e vai no automático? Acorda de manhã,
faz assim, 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 vai pra academia, faz a sua make, se arruma, vai, trabalha, almoça, trabalha tarde, final do dia vai pra academia, vai pro curso, vai pra casa, faz a janta, deita, dorme e outro dia, um outro dia. Só que aí eu percebi que eu estava sobrevivendo. Eu não estava vivendo, eu estava sem propósito. Eu disse, opa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar. A Bruna não é assim, a Bruna é uma pessoa extremamente alegre, como tu mencionou, eu gosto de ajudar as pessoas, me faz bem. Eu acredito que se a gente doa bem, o bem volta pra nós e a gente não precisa estar olhando, julgando. E a gente já é tão julgada, né? Nós, mulheres, somos tão julgadas. É bonita, é alta, é magra, é feia, tá gordinha, tá magrinha, tá... Então, é muito julgamento. Então, eu resolvi mudar. Eu resolvi me especializar. Eu já tinha uma pós-graduação em gestão de pessoas e competências em coaching. E mesmo assim, eu estava ainda procurando o que iria me fazer feliz. E aí eu parei para pensar, eu disse, gente, eu já tenho um know-how de produtos eróticos há tantos anos, por que não juntar isso com conhecimento feminino e trazer as mulheres para mim e poder auxiliar elas na questão sexual, que foi algo que eu tive muita dificuldade. E aí eu fui atrás de um curso com a Ana Carla Secarello. Fiz o curso de Sexy Coaching, que é a nomenclatura que trabalha com a sexualidade. Porém, eu poderia trabalhar com a sexualidade masculina, feminina e os dois. Eu optei por trabalhar com a feminina, porque eu acredito que nós mulheres temos mais dificuldades em falar da sexualidade. Foi a partir daí que eu montei o Espaço Brusanardi, criei a minha boutique erótica, porque também via dificuldade nas mulheres em procurar um sexy shop. Em a mulher falar a realidade. Eu vim aqui hoje para comprar um vibrador. E as mulheres, elas não falam. Nós, mulheres, temos vergonha. Eu tinha vergonha de entrar num sexy shop. Então, eu quis juntar o útil do conhecimento, do know-how de produtos e aonde a mulher se sentisse acolhida, que ela pudesse sentar, que ela pudesse falar os anseios, os medos e que eu pudesse indicar para ela um produto bem assertivo. Não é que a ideia, o intuito fosse que ela comprasse inúmeros produtos meus. Não. Que ela procurasse aquele produto específico, que eu conseguisse ajudar ela a encontrar aquele produto assertivo e que ela volte depois, porque eu quero dar credibilidade para ela. No início eu tive muito medo, porque eu pensei, gente, eu tô largando uma profissão de anos, sempre me dediquei muito a ela, né? Amava ela, fui muito julgada e muito criticada também. Eu tava com muito medo, eu disse, bom, vamos com medo mesmo, né? E aí eu nunca vou esquecer, no primeiro dia que eu fiz a consultoria, minha primeira coach, eu tremia. Eu dizia, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Como que eu vou ser? E aí, desde então, uma coisa deslanchou de uma forma que eu jamais esperava. A gente diz que existe o tal do QI, que é quem indica, né? Uhum. O meu trabalho, literalmente, é assim. Eu não faço tantas propagandas. O meu Instagram acaba sendo a minha propaganda, sim. Mas as mulheres acabam me indicando para outras mulheres. E aí é uma energia, né? Uma indica para outra, que a outra vem, que a outra fala, que a outra conhece a Bruna, que a outra não conhece. E cá estou já há 4 anos. 4 anos nessa nova profissão. Nessa nova profissão, como sexy coaching, fazendo consultoria, vendendo produto erótico e agora canalizando muito a energia em palestras e eventos, que é algo que Caxias, região e algumas cidades não tem, que dá para explorar bastante e a mulherada se sente à vontade, porque quando a gente tá só em mulheres, elas conseguem se soltar, a gente entra em inúmeros assuntos e aí ali tem os produtinhos, então a gente brinca, conversa, tudo se torna muito gostoso, literalmente. Porque falar de sexualidade ou falar de sexo em si, né? Uhum. Precisa deixar de ser ruim, né? Precisa deixar de ser pesado. Sim. A gente já mudou bastante esse cenário, já vem mudando muito, mas tem que melhorar ainda um pouquinho. Não, tá melhorando, devagarzinho conseguiremos. Mas agora eu vou te convidar pra gente voltar um pouquinho. Tá bem. Na tua história. Tá bem, tá bem. Tu falou que trabalhava em um local há muito tempo, que tu teve que trocar que tu optou por um propósito. Sim. E que tu foi muito julgada, muito criticada. Uhum. Eu conheço, né? Mas eu quero que as pessoas conheçam o porquê disso, né? Porque... Quem é a Bruna, da onde ela saiu, o que ela estava fazendo nesse meio tempo que ela resolveu dizer não gosto mais.
né? O que ela sentiu. Eu fui julgada, de que forma eu fui julgada? Né? E o que isso causou dentro de ti que fez tu se transformar nessa pessoa alegre, segura? Enfim, da onde que saiu esse, assim, porque as pessoas olham pra gente, na gente transformada, quem é a Nayara hoje, né? Sim. Quem me conheceu alguns anos atrás vai dizer, não é a mesma pessoa. Não. Eu me reinventei muito. A gente muda o tempo todo, né? E eu optei pela área do autoconhecimento. Sim. Né? Eu optei por esse autoconhecimento e descobri também o meu propósito de vida dentro dessa área. Dentro da cura do feminino, dentro da área sistêmica, é o que eu tenho me dedicado. E por isso essa sensibilização, né? Por isso trazer esse contexto, porque eu entendo que a única forma, talvez a forma mais próxima de conseguir sensibilizar outras pessoas é dizendo assim, essa história é real, aconteceu, é possível, né? Aconteceu comigo, é possível. E independente disso, se a força estiver fora, se a força estiver dentro, a gente precisa encontrar alguém que pegue a nossa mão e nos diga pelo menos assim, olha, amiga, a força tá aí dentro do teu coração. Amiga, tu precisa dormir hoje. Né? Boa. Né? Tu precisa dormir hoje porque descansar. Tu precisa descansar, né? Ó, amiga, tu precisa de tal coisa. Então, assim, às vezes a gente vai encontrar forças e a gente vai encontrar leveza, a gente vai encontrar alguma mão que vai nos ajudar que a gente nem tem ideia de onde que apareceu e por que apareceu essa pessoa na nossa vida, né? E quando a gente se dá conta, né, disso, agora eu tenho uma mão, eu consigo. Verdade. Olha, eu escutei isso, fez sentido, vira aquela chavezinha e daí eu consigo ir pra frente. Não, eu precisei da fé, eu precisei de uma amiga e tá tudo bem precisar. Com certeza. Tá tudo bem A precisar. gente é ser humano, né? E o ser humano nasceu pra ser sozinho, né? Se a gente pegar eu digo ser humano e qualquer coisa, né? Existe a planta feminina e masculina, que eles precisam de dois, né? Existe o animal, macho e fêmea, que precisa de dois para gerar vida. Exato. E existe o homem e mulher. Eu acho que se os animais, pela ciência, foram feitos antes dos homens, né? Precisou existir dois. Nunca precisou existir só um. Um só não faz vida. Não traz vida. Não, verdade. Né? E então, quando a gente fala principalmente da questão da sexualidade, né? A gente fala da questão, o sexo é vida, é energia de vida, né? Através do sexo nós fomos gerados. E a gente precisou de um pai e de uma mãe. Exato. Inseminação artificial precisa de um óvulo e de um espermatozoide? Tudo precisa um e outro. Então, porque se complementam. E a gente não flui sozinho. Se isso a gente fala, se a gente diz que isso é geração de vida, tu imagina quando a gente precisa consertar aquelas coisinhas que não estão bem dentro da gente. Então, eu também tenho certeza que algumas pessoas passaram pelo teu caminho. Muitas, e que te ajudaram a chegar onde tu tá. Sim. Eu acho muito importante a gente falar isso. Porque estar com pessoas que nos fazem bem, que nos valorizam, ajudam a gente a ter força para continuar. Mesmo nos dias que não tá muito legal. Verdade. Vamos voltar. Bru, vamos lá, então. Eu quero que tu tente me contar um pouquinho como é que tu tava há 5, 6 anos atrás. Como é que tu tava se sentindo naquela época, antes de fazer toda essa transição? Frustrada, infeliz e com a certeza que eu poderia mudar e que a mudança estava dentro de mim. Só dependia de mim mesma. Então foi aí que eu despertei para me olhar para mim, para dentro, que aquele relacionamento não me bastava mais, que aquele trabalho serviu por anos, me fez crescer como pessoa, mas que eu precisava mais do que aquilo. Então foi aí que a Brusa Nardi surgiu. E tu fez o curso aqui em Caxias, como é que foi tua formação? Então, eu fiz até a minha pós-graduação aqui em Caxias, que foi em gestão de pessoas e competências em coaching. Através das ferramentas do coaching, eu descobri que eu estava sem propósito no meu trabalho e também estava infeliz na minha vida pessoal.
De certa forma, quando eu fui para São Paulo a trabalho, para mim foi uma fuga. Tanto no relacionamento quanto no trabalho. Eu trabalhava automático, mas eu já estava canalizando a energia no meu curso, que eu me especializei em São Paulo, que foi da Carla Cicarello. A partir daí, a Bru Zanardi surgiu porque eu fiz o curso de Sexy Coaching, porque o meu nome é Bruna Zanardi. Foi aí que a Bru Zanardi surgiu. E quando tu tava em São Paulo, lá, Bru, né? Tu tava trabalhando no banco e fazendo... Sim. Tu tava sozinha. Sim, na verdade eu ficava num hotel com outros colegas e colegas. Eu dividi um quarto com uma colega aqui de Bento Gonçalves, que se tornou uma grande amiga, né? E a gente morava juntas, né? Mesmo quarto, enfim. Como na época ela era solteira e eu era casada, eu voltava do trabalho, ia pro meu curso, estudava e ficava no meu quarto do hotel. As meninas que eram solteiras, elas iam sair, curtir, super certo, né? E nos finais de semana eu vinha para Caxias. Todo final de semana? Todo final. A grande maioria vinha para Caxias. Era puxado? Como se fosse uma obrigação de vir por causa do relacionamento. Tá. Isso me incomodava um pouquinho também. E eu queria me libertar daquilo. Não, bem tranquilo. Eu acho que tem momentos que a gente precisa fazer escolhas, né? Sim. Eu creio que tem momentos que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Verdade. Né? E internamente, sexualmente falando assim, quando tu tava lá fazendo o curso, tu entendeu que tu era feliz, que tu tava satisfeito, ou tu descobriu outras coisas lá que tu não sabia que existiam? Na verdade, eu não descobri coisas que não existiam. Na verdade, eu vi que a Bruna podia muito mais. Que a Bruna precisava se dedicar a ela, se colocar ela em primeiro lugar. Porque até então a Bruna vinha colocando sempre o trabalho em primeiro lugar. O outro relacionamento que eu vivia para o outro e não vivia para mim. Então eu não tinha a mesma reciprocidade. Eu acredito, como tu falou, sexo é vida, estamos aqui para provar isso. Mas dentro de um relacionamento não é só sexo. É parceria, é respeito, é carinho, e eu não tinha aquilo. Então eu cheguei a uma conclusão: se eu não tenho carinho, respeito, amor próprio por mim mesma, quem vai ter? E aí eu percebi que eu tava me colocando... E o curso de Sexy Coach, eu acho que fala despertou disso, né? Despertou muito, assim, ó, foi uma virada de chave, porque eu me via em todas as situações que a professora passava pra gente. E eu me via ali, eu me sentia ali. E aí cada vez eu via que eu podia ajudar mulheres. E eu não via a hora de voltar para a cidade, terminar o curso, pedir demissão, pedir separação e mudar tudo. E fui com a cara e com a coragem mesmo. Tanto que muita gente me questionou, tanto no trabalho, e algumas amigas que souberam antes que eu me separaria, algumas pessoas muito próximas: você é louca, você vai separar, você vai trocar de emprego. E foi as duas melhores decisões que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu posso dizer assim, hoje a Bruna Zanardi, eu, pessoa, né, sou mais leve, sou mais feliz. Hoje a Bruna Zanardi é casada, sim, com um parceiro de vida. Hoje eu seleciono o meu marido não como um marido, mas sim como um parceiro de vida. Que me respeita, que me ama, que me aceita como eu sou e que me apoia. Então, isso não tem preço. Tu estar em paz contigo mesma. E claro, paralelo a isso, né? Toda mulher tem seus sonhos. Algumas sonham em casar, outras sonham em ter uma lua de mel, outras sonham em viajar. E o meu sonho sempre foi ser mãe. Ah, eu vou te contar uma história. Eu sempre tive isso muito certo pra mim. Eu acho que eu não te contei essa história, mas eu, desde muito pequenininha, eu sempre sabia que eu queria ser uma coisa quando crescer. Sabe aquela coisa que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser mãe. Eu sempre pensei dessa forma também. Eu disse, eu não sei se eu vou casar. Eu não sei se eu vou ter emprego. Eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Mas eu quero ser mãe. Mas eu quero ser mãe. E eu dizia, eu quero ter o meu primeiro filho com 25 anos de idade. Então, eu não tinha estipulado. E vai ser uma menina. Não, e vai ser uma menina. E, dito e feito, com 25 anos, não era pra ser, aconteceu. E foi uma menina. A gente tem cuidado que a gente pede pra Deus, né? Sim, a gente tem pede e ele dá de presente, né? A gente emana pro universo, é a lei da atração, não adianta, né? Tudo que tu atrai emana pro universo, vem. E aí veio a minha primeira menina, né? A gente tem duas. Sim. Mas é muito interessante isso que você falar. O meu sonho,
ser mãe, ponto. E eu sempre tive muito certo pra mim que eu seria mãe de um menino. E esse menino seria exatamente como o Joaquim Jorge é. Feliz, uma criança que recebe muito amor, porque ele lá no inconsciente dele, ele sabe que ele foi muito desejado. Ele sabe que ele tem muito amor ao redor dele. E ele é tão sapeca, ele é tão inteligente que às vezes eu olho assim pro meu marido, eu olho pros meus sogros que são parceiraços meus, avós divinos do Joaquim, eu não poderia estar numa família melhor. E eu olho pro Joaquim e penso, tu é exatamente como eu pensei. Então, pra mim, gente, tá tudo certo. Quem mais que um ser humano? Eu digo mulher porque nós somos mulheres e eu decidi trabalhar com mulheres para auxiliar mulheres pelo fato de que a gente é tão cobrada, tão criticada, tão julgada. E a Bruna, assim, por ter um menininho ali, ela vai poder mostrar para esse homem, criar esse homem a respeitar uma mulher, a aceitar uma mulher. Assim como o meu marido foi ensinado pela mãe dele, eu quero ensinar o Joaquim Jorge a respeitar uma mulher. Então, gente, é tudo muito louco. Parece que eu tô revivendo coisas lá de trás. Sabe que essa questão muito, né? Sim, a mãe precisa, em algum momento, largar o menino para aprender com o pai. Coisas que são de meninos. Mas essa parte do cuidado, do acolhimento, ele é a parte do nosso feminino. Né? E o pai não vai conseguir ensinar o filho tipo, filho, uma flor. O que significa essa flor? Esse cheirinho, esse cuidado, esse acolher, fazer um jantar. Isso é a mãe, é aquela coisa do respeito, do cuidado com o ser. Não que o pai não saiba, mas eu digo, claro. Essa parte feminina acaba vindo da mãe, né? Eu não sou mãe de menino, então eu não sei te dizer como é que eu agiria nesse formato, mas eu trabalho muito com as minhas meninas, né? Sim. Pela questão de que agora elas estão na fase da adolescência, daí começa aquela coisa de paquerinha e tal, e aí eu começo assim, tá, meninas assim, o primeiro, gurias assim, ó, tem que valer a pena. Existem marcos na vida da mulher, né? Que é a menstruação, o primeiro beijo, perder a virgindade, a primeira vez, né? E eu digo pra elas assim, tem que ser algo especial. Muito. Porque é a lembrança, tu pode esquecer de todos os outros, mas o primeiro tu nunca esquece. Nunca vai esquecer, verdade. Tu sabe que tu falou uma coisa, Nay, que eu achei bem interessante, a questão de como tratar uma mulher, né? O fato do Fernando, do meu esposo, foi criado por mulheres, ele foi criado pela avó dele, pela mãe e pelas tias. Então ele tem esse sexto sentido muito aflorado no feminino, por quê? Ele ama flor, ele ama plantar flores e ele ama cozinhar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não nasci para ficar cozinhando e cuidar da parte da comida e da organização. E o Fernando, eu acredito, por isso que a gente se completa bem. Porque daí o Fê vai lá, ele faz um café de manhã, ele vai lá e pega uma florzinha e escreve um bilhetinho. Ele faz o almoço e a comida dele é maravilhosa. Então, assim, ó, eu vejo no Joaquim o projeto o que eu me apaixonei pelo pai dele, né? Então, ele me ajuda muito nesse ponto também. Eu acredito que questão de sexualidade, eu vou ter muita abertura com o Joaquim. Claro. Não que o Fernando não vá ter. Mas seria uma hipócrita se eu não tivesse, né? Porque eu falo para as minhas clientes mulheres, por favor, falem de sexualidade com os seus filhos. Indiferente se é menino, se é menina, por quê? Eu sonho ainda com escolas que vão falar sobre sexualidade. Trazer a informação para os adolescentes, as quais são corretas, para que eles não aprendam entre eles de forma errônea, para que eles não aprendam de forma obrigada e menos ainda que eles aprendam como sendo algo ruim. Sabe, Bru, que eu tava contigo num outro evento esses dias e eu disse assim, eu vou trazer pra Bru esse tema, eu acho que veio bem a calhar. Eu sou mãe de pré-adolescente, né? Não é fácil. E aí começa a vir essas questões. As perguntas? As perguntas, as dúvidas. Ou às vezes já vem respostas que tu nem tinha noção.
Aham, que elas sabiam. Ai, meu Deus. E eu ouvi nesse evento de outras mães, inclusive de ti, Nai, já tá na hora. Eu tenho eu falar, não que eu não saiba te assustou, o que né? não que eu não saiba o que falar. Sim. Eu sei o que falar, mas a sensação que eu tenho, gente, será que não é muito cedo? De que forma que eu tenho que chegar e falar? Eu fiquei naquela assim, e eu não tive coragem ainda. A gente tá falando muito sobre paquera agora. Né? Sim. Do olhar, né? Daquele... O feminino. Do feminino e tal, delas se maquiarem, de elas se cuidarem. Mas esse ponto... meu Deus, como é que eu vou falar disso para as minhas filhas? Porque eu não tive nada de não aprendi nada a respeito de sexualidade com a minha mãe. Eu acredito que nenhuma de nós, da nossa idade, da nossa época, as nossas mães não nos ensinaram porque elas também não foram ensinadas. Então não existe culpa de ninguém aí. Sim. Mas daqui pra frente, sim, o meu sonho é que as mães, então, por favor, falem da forma mais natural possível. Eu entendo que pra ti é algo mais difícil, porque muita gente chega pra mim e diz, você fala de sexualidade como se fosse falar, essa flor é branca, essa flor é laranja e tá tudo certo, né? Sim, porque o falar de sexualidade sempre foi muito tranquilo pra mim, porque eu tive certos traumas na infância que me fizeram olhar de outra forma pra mim mesma. E quando eu quebrei esses tabus, que eu resolvi procurar ajuda, a sexualidade foi algo pra mim que se transformou. Então, assim, daqui um pouco tu trocar uma ideia com uma pessoa que é mestre em reiki, daqui um pouco trocar uma ideia com a Bru Zanardi, conversar um pouquinho mais, manda uma mensagem, Bru, a gente chegou nesse assunto, mas eu fiquei com vergonha. Como que tu acredita que eu posso abordar? Porque a gente pode ir entre linhas, a gente não precisa ir ali direto no ponto pra não te assustar, porque elas, tu pode ter certeza que tu não vai assustar. Não, elas me assustam. Normal. Elas me assustam. É normal. Né? Elas me normal. assustam. Então, é algo que... E eu sei que... Acredito que muitas mães, né? Também têm essa mesma angústia que eu tenho, Exato. né? E tu imagina as mães que têm menos informação ainda, ou as mães que não são tão abertas a falar de sexualidade. Porque assim como a gente tem facilidade, tem mães que têm muita dificuldade pelo fato até de não serem felizes na própria sexualidade. Entendi. E aí, como elas vão falar de sexualidade com os filhos? Não fala. Entendeu? Sim. Sendo que estamos no ano de 2023. E eu creio que né? chega bastante pessoas com problemas de sexualidade pra ti, né, Bruno? 90%. Tu acha que tá mais relacionada ao problema emocional que elas têm com o parceiro? Ou com o corpo delas mesmo? Meio a meio, mas a cobrança do corpo ela é muito grande, porque a gente vive em uma sociedade a qual é imposto que a mulher ela precisa ser perfeita, né? Se ela é magra, ela é muito magra. Se ela tá gordinha, é porque ela tá muito gordinha. Se ela é loira, é porque ela tá loira. Se ela tá morena, é porque ela tá morena. Então a sociedade nos impõe um padrão muito complexo. E a gente precisa quebrar esses estereótipos de que a mulher perfeita tem que ser magra, tem que ser alta. A mulher perfeita tem que ser como tu te aceita. Então, em primeiro lugar, eu mesma tive que aprender a me readaptar com o meu corpo. Porque o meu corpo, até 2 anos atrás, era um. De 2 anos pra cá, a Bruna Zanardi mudou o corpo dela. Eu engordei. Por quê? Eu tive que engordar um serzinho que estava aqui dentro, eu tive que alimentar. Depois que esse serzinho nasceu, eu tive que amamentar. O Jô amamentou por pouco tempo. Em função de eu ter prótese de silicone, eu acredito que isso atrapalhou um pouquinho também. E o fato de ficar muito ansiosa, por mais que eu tive uma amiga que era consultora de amamentação, eu tive apoio em casa, o Jô, ele não quis amamentar muito tempo no peito. E eu me culpei por isso. Pelo fato de lá de trás eu escutar: tu não é suficiente para amamentar o seu filho. Você não é suficiente para alimentar o seu filho. Mulherada, tem NAN, tem leite NAN Comfort, leite Neslac, Superlac, tem de tudo. Ele não vai passar fome, tá? Então, por favor, as mamães que estão assistindo, foca nisso. Não se culpa por isso. Não se culpa por isso. Por quê? Tem leite, vai amamentar, a criança não vai passar fome, não. E aí, depois disso, o seio tava desse tamanho, o seio diminuiu e o seio ficou caído.
Lei da atração não, lei da Gravidade. Gente, assim, ó, o peito caiu, tudo certo. E até eu me olhar no espelho e me aceitar, sendo que eu trabalho com sexualidade, eu também tenho as minhas frustrações, eu sou mulher. Eu posso, me permito ser sensível, que eu aprendi com a Nai. Então, eu cheguei no momento da minha vida que eu parei de me cobrar. Eu sei que a partir do momento que eu resolver marcar uma cirurgia plástica para resolver o meu detalhe, eu vou resolver. E tá tudo bem. E tem a gordurinha aqui, a celulite ali, e o meu filho tá saudável, e o meu marido me ama do jeito que eu sou, e tá tudo certo. Só que a gente tem uma sociedade um pouquinho malvada, um pouquinho cruel, que cobra muito da mulher. A mulher é muito cobrada. A gente tem que aprender a desopilar. E isso é bem importante falar. Então, assim, 60% por causa do corpo, 40% pelo outro motivo. Pelo outro motivo. Olha só, eu achei Exatamente. que fosse mais em relação à questão de... não que eu achei assim, eu entendia que tinha mais relação ao se conhecer, sabe? De não saber onde ir, quais são os seus pontos que, né, trazem prazer e acabam fazendo com que tu diga, tá, eu não sei o que fazer comigo, daí se eu não me portar assim ou se eu não me portar assado, meu marido vai me trair, ele vai fazer isso, Sim. ele vai fazer aquilo, e daí se eu não ser perfeita, e daí se eu não ser a mulher boa de cama, e se eu não ser igual a atriz pornô. Exato. O certo seria a mulher procurar auxílio, procurar ajuda para compreender melhor o seu corpo e aceitar o seu corpo. Mas não, normalmente elas vão lá com a queixa de que me sinto feia, me sinto magra demais, me sinto gorda demais, não me masturbo, não me toco, mas deixa um pouquinho de lado, eu quero canalizar um pouco em criticar menos o meu corpo, mas ao mesmo tempo eu quero melhorar para mostrar para a minha amiga que eu estou bem. Então é uma série de questões que a mulher Acaba vai fazendo para uma lá. terapia. Sim. Sabe que no curso na minha pós-graduação, nas matérias do coaching, a gente fez barra de axis. Eu tive vários ensinamentos e o conhecimento ele é algo que ninguém nos tira, né? Eu acredito que isso é algo extremamente importante para nossa vida, porque eu aprendi muito como ser humano, como mulher, mas as mulheres, elas gostam de falar, a gente gosta muito de conversar, mas chega aquele momento que elas estão lá, então elas me veem como uma terapeuta sexual também. Então eu escuto tudo que tá acontecendo na vida delas, eu faço uma análise do que elas precisam ser ajudadas, e com as ferramentas do coaching, que elas são muito assertivas, a gente consegue lapidar esse diamante. Às vezes com poucas sessões, às vezes com um pouquinho mais do que o normal, porque o padrão são 10 sessões, mas dependendo, cada caso é um caso. Cada mulher é única, assim como eu, assim como a Nai, né? Então a gente vai lapidando aos pouquinhos. Hoje em dia as mulheres estão se permitindo mais serem ajudadas e não tem tanta vergonha. Porque o sexo ainda é um tabu. Sim. Bru, eu queria voltar de novo num pontinho específico. Perfeito. Tu disse que terminou o curso, tu voltou e tu pediu demissão e se separou, foi isso? Eu pedi separação à noite e no outro dia eu pedi demissão no trabalho. Socorro. Assim. Oi? Eu sou típica libriana. Eu demoro um pouquinho. Eu também Eu sou. me excluo. Isso a gente não sabia. Não sabia. Eu me excluo no meu mundinho. Aí eu faço uma análise ao redor e penso, não, tá na hora de agir. Papo. Demora um pouquinho, Demora um pouquinho, faz... mas quando faço tudo, assim, tanto que às vezes as pessoas se assustam, assim. A Bruna é muito imediatista. Tu mesma me falou isso esses dias. Eu vou resolver porque a Bruna é muito imediatista. E ela vai resolver. Então, realmente, eu sou muito imediatista. E resolvi assim. Mas dentro de ti foi tranquilo ou deu aquele medo? Deu medo, mas eu fui com medo mesmo. Porque assim, gente, Vai pior com do que medo. tava, não ia ficar. Quer dizer, eu pelo menos desejava que não piorasse, né? Só que eu não podia mais perder tempo. O reloginho cronológico ali pensando. Até você procurar outra pessoa, até você ter outra pessoa, até você engravidar e até você estourar no seu trabalho, vai um tempo ainda. Então, bora separar, bora trocar esse trabalho aí
E vamos atrás. Só que o que aconteceu que me surpreendeu muito? Quando a felicidade, ela tá ali na nossa portinha, é só uma questão da gente ter coragem e mudar. Quando eu tive coragem, tanto para trocar de trabalho quanto para separar, a minha felicidade estava bem na minha frente e eu não enxergava. Eu e o Fernando, a gente já se conhecia e a gente se aproximou de uma forma muito rápida, muito intensa. E eu tive alguns problemas de saúde, eu fui internada, eu perdi um ovário, perdi uma trompa, eu perdi uma parte do meu útero. E o desespero veio porque eu pensei, eu não vou poder ter um filho. E nesse meio tempo, eu fui descansar a minha cabeça, eu dei um tempo pra mim, o Fernando me acolheu. Tu voltou pro teu feminino. Voltei pro meu Se feminino. acolheu. Na verdade, eu aprendi a ser feminina com o Fernando, porque eu sempre fui muito masculina. Eu sempre tive que resolver muito... Útero, né? Exato. Eu Mas saí... tu tava fora e o útero disse isso. assim, quando que tu vai me olhar? Oi, olha pra mim, até quando? E a minha terapeuta me disse, até quando tu vai precisar tirar algum órgão de dentro de ti pra te olhar como mulher? Uau. E isso me impactou muito. Aí eu me permiti ser mulher, mas é porque eu tive muita segurança. Algo que eu nunca havia sentido antes de um homem. E aí eu disse, e foi difícil. E guria assim, nossa, dá até vontade de chorar, porque eu pensei, gente, eu tô confiando a primeira vez num homem. Porque até então eu não tinha confiança num homem. E aí eu disse, não, mas eu preciso confiar, porque algo tá me dizendo que eu preciso confiar nele. Eu parei, eu disse, não, eu vou confiar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor decisão. Porque isso foi em outubro, novembro, dezembro, passou Natal, passou Ano Novo. E aí a gente já estava namorando. E aí eu fui surpreendida com a seguinte pergunta. Não foi quer casar comigo. O Fê me disse assim, por que você tá tomando anticoncepcional ainda? Eu disse, porque, né, a princípio eu ainda vou menstruar, mesmo tendo um ovário, uma trompa e uma parte do útero, né? E a gente, né, tá namorando até um pouco tempo. Ele me disse, tá, mas então quer dizer que pra ter um filho, ou tentar ter um filho, tem que estar casada, tem que, né? E aquilo me chamou a atenção porque eu tava repetindo o padrão que a sociedade impõe pra nós. E sendo que eu queria quebrar esses estereótipos. Eu simplesmente peguei a cartela do anticoncepcional e coloquei fora. Eu disse, bom, Deus, oi, tudo bem? Sou eu aqui de novo, né? Então tá nas tuas mãos. E aí eu decidi pra mim que durante 6 meses eu tentaria engravidar naturalmente. Por quê? Não tinha nem psicológico e menos ainda financeiro para ter uma fertilização in vitro, enfim. E para minha surpresa, em fevereiro do outro ano eu engravidei. Ou seja, 2 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro ali. Janeiro, fevereiro, eu engravidei. E foi muito louco, porque assim, eu comecei a ter cólicas de novo e desconforto. E eu fui fazer a minha ecografia tendo a certeza que eu iria ter que retirar outro ovário e a outra trompa. E quando eu cheguei lá para fazer no laboratório, eu estacionei meu carro, o Fê estava em Porto Alegre a trabalho, e algo dizia para ele, vai para Caxias, vai para Caxias. Tanto que ele veio a Caxias, quando eu terminei o meu exame, ele estava embaixo do local, sem eu saber. E quando eu cheguei lá, eu pensei, ai Deus, bem que podia ser um filho, né? Na eco. E aí quando eu fiz a eco, vou chorar de novo. A Carol, ela disse assim pra mim, tá vendo lá, né, o pontinho? Eu olhava aquele pontinho e não entendia nada, né? Eu disse, sim, isso é um cisto. O cisto é tranquilo, né? Ela disse, não, não é um cisto. Eu disse, é o que? É um mioma, então, né? E eu não, zero conhecimento naquela tela escura, cheio de pontinhos, né? Como mãe de toda mãe de primeira viagem. Admiro extremamente a médica que faz esse exame. E aí ela me olhou e ela disse, não, esse é o teu bebê, vamos escutar o coração. Eu disse, volta. E eu disse assim, como assim? Saiu do corpo, voltou. Voltei. Eu disse, não tô entendendo, Carol. E nisso, ela liga o volume e eu escuto o coração do Joaquim Jorge. Gente, aquilo foi uma emoção tão forte que eu disse, não tá acontecendo comigo. E aí eu liguei pro Fê. Eu disse assim, Fê, tu tem como vir pra Caxias? Ele disse, eu tô aqui embaixo, amor. Sobe correndo. Só que ele não podia subir porque era época de pandemia e eles não deixavam subir mais pessoas. Aí a Carol disse, não, então eu vou fazer aqui certinho, você leva pra ele. E quando eu desci, ele já tava me olhando do tipo, eu sei que tu tá grávida.
E eu olhando pra ele dizendo, eu tô grávida. E foi uma coisa muito forte. E aí a gente decidiu guardar pra nós que eu estava grávida. A gente contou pra minha mãe, a gente contou para os meus sogros, para os meus irmãos e para a família ali, né? E aí a gente foi expor a gravidez da Bruna Zanardi e do Fernando Stumpf com 8 meses. Porque a gente decidiu que a gente ia viver o nosso mundinho e a gente ia cuidar do Joaquim, porque até então haviam acontecido tantas coisas que eu fiquei com medo. E ali eu já me tornei mãe, né? Porque eu disse, não, eu vou proteger o meu bichinho, né? Vou proteger aqui a minha cria e vou contar realmente quando eu não puder mais esconder. Mas, gente, assim, ó, no 8º mês a barriga fez assim, bum! Aí eu tive que contar, daí eu fiz um videozinho no Instagram, postei para as minhas seguidoras, para as minhas clientes, para as minhas coaches, porque muitas coaches iam fazer lá a consultoria comigo e não percebiam que eu estava grávida, porque eu sempre fui muito magrinha. Então eu usava o vestidinho mais larguinho e tudo certo. Tanto que eu surpreendi muita gente quando as pessoas souberam que eu estava grávida. E aí foi a gravidez mais curta da vida, né? Porque as pessoas descobriram que eu estava grávida e o Joaquim, eu já pari o Joaquim e ele tá ao mundo. Tá aí feliz, saudável, com 1 ano e 4 meses aprontando horrores. Sabe, Bru, assim, sabe que eu fiz uma formação internacional esse final de semana. E agora vou eu me emocionar, né? Porque... Ai, meu Deus, muitas emoções esse podcast. Porque o Juan Garrigan, ele é hoje um mestre na área das constelações familiares. E o foco dele é em relacionamentos, mas a gente trabalhou muito sobre as transformações do espírito. Eu vi através das tuas postagens. E aí me surpreendeu porque ele tem um feminino muito saudável. E esse feminino tem a ver com aprender a se conectar consigo mesma. Eu passei praticamente 4 dias meditando e constelando. Tu tá bem energeticamente? Tô. Que bom. Tô cansada fisicamente, mas energeticamente acho que eu nunca tive tão bem. Qual mulher não cansa assim? Né? Ele falava muito e fala, e isso também se transmite nos livros dele, como a gente consegue se conectar com algo maior, com algo mais divino. A gente se conecta com algo divino, com algo maior, quando a gente está no nosso feminino. O masculino não se conecta. E por que eu falo que ele tem um feminino muito saudável, né? Porque ele teve a humildade de parar o curso no meio de 700 pessoas e dizer, eu não consigo mais. Pediu desculpa para a pessoa que estava sendo constelada e disse, eu tô extremamente exausto. E eu não posso mais. Daqui eu não posso. Eu preciso criar, eu preciso movimentar. O meu espírito precisa fluir, mas eu não consigo mais. E foi de uma humildade tão linda, tão grande, e eu entendi e ficou tão marcante isso em mim, porque quando eu estiver conectada comigo mesma, eu vou conseguir fluir para o mundo e para a vida, né? E eu vejo que quando na eu era muito masculina, e quando tu se permitiu ser mulher, tu se permitiu ser cuidada, tu se permitiu se conectar com algo maior, né? E com o teu eu, Deus se conectou contigo. Exatamente. Não existe outra forma de tu se conectar contigo mesma, se conectar contigo mesma sem se conectar com Deus e vice-versa. Não, porque tudo muito é energia, né? E aí, quando tu se conectou contigo mesmo, o teu corpo estava apto para gerar vida. Porque Exato. 2 homens, 2 energias masculinas não tem filho. Exatamente. E aí eu fui entender o porquê nunca eu tinha tido um filho. Porque por várias noites eu ia rezar e eu dizia, Deus, por que eu não mereço ter um filho? Me dá um filho, né? Eu sou saudável. Eu questionava Deus e eu brigava com Deus. E hoje eu sou uma mulher que não é perfeita, que permite ser mulher, permite ser sensível, mas deixando meu marido fazer o papel dele de homem e eu fazendo o meu papel de mulher. E assim, ó, vou dizer pra você, mulher, que é muito masculina, eu já fui muito masculina, se permita ser feminina.
É tão bom ser cuidada. Ó, sabe que as mulheres têm esse conceito muito deturpado, tá? Elas acham que ser feminina é ser dondoquinha. Muito mimimi. Não. Mulher não é isso. E outra, a gente precisa do masculino, tá, gurias? Claro, não. Vou dizer uma coisa simples. O feminino é tu se permite assim, ai, hoje eu vou dormir, eu vou dar um tempinho pra mim. Isso. O masculino é... Preciso ir ao mercado fazer compras, preciso dirigir, tu precisa do masculino para dirigir. Claro. Tu precisa do fazer, do executar. O ser mulher é se permitir ser cuidada, é se permitir ser amada, é se respeitar. É ter limite contigo mesma. Então, não quer dizer que tu é dondoquinha, que tu é... Não tem nada a ver com isso. Não. E a gente precisa das duas... respeitamos as dondoquinhas, né? Que fique claro, né? Não, mas eu digo assim, é porque as pessoas têm essa consciência ainda um pouquinho... Sim. Confusa. Concordo. Confusa. E eu preciso do feminino para me conectar com a minha espiritualidade, para ser uma mãe saudável, para ser uma esposa saudável, né? Exato. E eu preciso do masculino para executar tudo isso. Isso, justo. Perfeito. Pronto. Então não tem nada de errado tu trabalhar aqui, ó, ficar 10 dias sem dormir direito e depois dizer, não, hoje, esses últimos dias foram muito intensos e eu tô aqui trabalhando, né? Sei bem. E eu estou extremamente cansada. Eu já até fiz um story, tive que botar... filtro. Vamos botar o filtro, né? Vamos botar o filtro. Com a cara de acabada. E amanhã eu vou me permitir ficar com as minhas filhas e cuidar delas. Eu exatamente irei fazer isso também. Eu fazem 15 dias que eu estou numa batida. Mês da mulher é o mês que eu mais tenho movimento em eventos e palestras. Por quê? Porque está voltado para o feminino. Então, todo mês de janeiro, todo mês de fevereiro, eu me permitir ser a mãe do Joaquim Jorge. E agora eu estou correndo atrás do meu trabalho, porque... Sou feminina, mas também tenho o meu lado masculino. Gosto de trabalhar, ter a minha grana, pagar as minhas contas. Gosto muito. Porém, à tarde vai ser do Joaquim. Sexta, final do dia, o meu esposo está em Caxias, porque a gente fica conexão Caxias e Torres, porque o trabalho dele também está lá. E ele super entende que o meu trabalho está aqui, respeita. E depois, no domingo, a gente vai ficar uma semana em Torres. E aí eu vou me permitir dormir a hora que o Joaquim dormir. Acordar mais tarde, meu esposo fazer o meu café, fazer a nossa janta e, gente, tá tudo certo. Tu executou o teu masculino, Exato. Tu proveu as tuas contas, tu pagou as tuas contas, tu fez o que precisava ser feito ali. E agora sim, agora eu me permito. Exato. E quem não é autônomo, quem é CLT, tu vai sair de manhã, trabalhar, executar o teu masculino e quando tu chegar em casa, não precisa ser a noite toda, porque a gente tem os nossos afazeres da casa também. Certeza. Mas eu digo assim, eu vou me permitir tomar um banho mais demorado. Isso. Eu vou me permitir sentar no sofá e assistir uma série com meu marido. Isso. Eu vou me permitir hoje fazer uma jantinha pra nós dois. Então, assim, não é sempre estar no feminino, né? Não. Sempre estar. É escolher momentos que te conectem com o teu feminino. Por isso que é um processo. É um processo, exatamente. Eu demorei... Hoje farei 38 anos, eu demorei 34 anos pra entender isso. Mas depois que eu aprendi... Eu demorei 36, tá? Mas depois que eu 36. aprendi, eu confesso que... Como é engraçado isso, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente olha pra trás e diz, tá, mas o que que eu fiz todos esses anos aqui atrás, né? Porque a impressão que dá, a impressão não, é fato. A tua vida tem um significado totalmente diferente. Ainda mais quando a mulher tem muito certo pra ela que sim, ela quer ser mãe. Então eu costumo dizer que eu sobrevivi por 34 anos e eu vivo leve, feliz, cheia de trabalho, cheia de energia, de exatos 4, 5 anos pra cá. Então as coisas mudaram, mas mudaram porque eu decidi mudar. Porque se a gente fica ali sentadinha esperando, gente, né? As mulheres vêm, elas Nem me o questionam. sexo não acontece, né? Eu ia falar exatamente disso. Ah, Bru, mas ele não me fez gozar. Errado, porque ele não te fez gozar. A responsável pelo seu corpo é você. Você que tem que conhecer a anatomia do seu corpo, você tem que conhecer onde você sente prazer, as suas zonas erógenas, então a culpa não é do seu parceiro. Por que muitas mulheres me falam isso? Porque é mais fácil colocar a culpa no outro. E eu aprendi isso com o Fernando também.
Então, é bacana que o meu parceiro, ele também é meu professor. E vice-versa. Então, tu vê que é bacana, porque uma coisa vai complementando a Vai outra. complementando. Exato. E hoje a Bru é mãe, hoje a Bru tem um parceiro. Sim, E a sim. Bru não deixa de ser um agente transformador na vida de outras mulheres. Essa é a ideia, mostrar que uma pessoa simples, que veio lá do interior, que passou por muitos altos e baixos, eu tive muitos sofrimentos, mas eu tive muitas coisas boas. Eu tenho uma família, eu tenho os meus tios que moram em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que eu tenho muito amor por eles, então, e muita gratidão, e muitas pessoas que passaram pela minha vida. Eu acredito que ninguém passa na nossa vida por acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Então, todas as pessoas que passaram pela minha vida, tanto seja em momentos bons e ruins, tudo serviu para minha evolução. E eu tenho para mim que eu evoluí sim, e me tornei um ser humano ainda melhor. E é por isso que hoje eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Coisa boa. É muito Bru, bom. a gente vai precisar, já estamos encerrando aqui, mas eu preciso, não, que senão deixar, a gente fica aqui. A gente até- fica o dia inteiro e temos compromissos, né? Isso ainda. ainda hoje. Eu vou te pedir para te falar um pouquinho para aquela mulher que tá com vergonha em casa Tá. de se cuidar, tá Uhum. com um problema de libido, de sexualidade, gostaria de se conhecer melhor, que ferramentas, onde é que ela pode buscar ajuda e onde é Perfeito. que ela pode te encontrar Vamos lá. para mexer nessa sexualidade toda aí. Então, mulherada, o meu espaço, ele fica na frente do fórum, no Comercial Montauri 2090. Lá eu tenho um cantinho, um espaço muito especial que eu atendo somente mulheres. Então, lá vocês vão encontrar uma boutique erótica, um cafezinho bem gostoso, uma pessoa que vai escutar vocês com todo amor e carinho, sem julgamentos, né? Eu digo que o espaço Brusanard é como ir pra Vegas. Tudo que acontece lá dentro Fica em lá Vegas. dentro. Exatamente, fica no espaço Brusanard. Sem julgamentos, sem críticas e com muito amor. Então, sim, a mudança está dentro delas. Então, elas só precisam da coragem. O resto deixa com a Sexy Coach aqui. Me Ai, dá que só um delícia. encontro de 3, 4 consultorias que a Brusanard vai lapidar esse diamante e vai jogar pro mundo. Põe a sexualidade em dia. Bora botar a sexualidade em dia, botar esse feminino, essa mulherada aí, para tocar a vida, para ser feliz, que é para isso que a gente veio. A vida é para ser Feliz. vivida e feliz. Não ser maçante. Isso não. Eu tenho certeza disso. E a Bru Então. tem me ensinado bastante coisa, sabe? Ela me ajudou a fazer uma surpresa para o meu marido, coisa que eu nunca tinha feito, e ele amou. Ah, esse feedback ela não tinha me dado ainda, Contei tá? sim. Não me lembro. Ah, tá. mas é Gente, que eu tô com a gente- memória. Assim, ó, eu me permiti tanto ser mulher que eu tô com a memória. E coisas que eu não usava, tipo, na minha intimidade. Que agora eu tô usando e tá sendo prazeroso, E eu nunca imaginava viver isso. Então, eu percebo que onde a Bru toca a sua mãozinha, ela acaba deixando... Inclusive, engravida muitas mulheres também. Sim, e tu viu hoje de manhã, né? A gente se então. encontrou hoje de manhã, eu no salão, a Nay no salão, porque a gente tem a mesma maquiadora, que é a Thay. E uma coach minha estava lá e comentou conosco que você está grávida. Eu disse, só não pode me cobrar pensão, porque eu tô As mulheres me dizem, mas tu me separou, tu me engravidou. Não, eu só lapidei. Eu só lapidei. A decisão foi tomada a partir delas, né? E eu gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem final, mas aí é Sim. pra falar da Bru Mulher. Da Pra Bru outras mulher. mulheres. O que a Bru Então. Mulher gostaria de falar do seu coração pra outras mulheres? Então, mulherada, o que eu gostaria de dizer para vocês sem chorar? Vamos respirar aqui. Pode chorar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada uma de vocês é única. Não se cobrem demais, não se judiem demais. Se amem, se respeitem e se aceitem como vocês são. A gente pode tudo o que a gente quiser. Então eu costumo falar um mantra para mim mesma e eu vou dividir isso com vocês, que é a cada dia, sob todos os pontos de vista, eu, Bruna Zanardi, como mulher, vou cada vez melhor. Então, se você se permitir, a partir do momento que você se permite, você vai cada vez melhor. E se eu puder fazer parte dessa jornada e te ajudar, assim como eu ajudei a Nay, assim como eu permiti ser ajudada, vai ser um prazer imenso, porque a gente tá aqui uma para empoderar e ajudar a outra, não para se criticar, não como o mundo aí fora mostra. Uma sim a dar a mão para outra e se amar.
Essa é a minha mensagem. Eu quero te agradecer por tu estar aqui comigo, por tu estar dividindo esse momento comigo. Eu tô muito sensibilizada, muito mulherzinha essa semana. É bom. Porque eu fui muito tocada por mim mesma. Tocada no emocional e tocada no coração por mim mesma. Bom. Isso é muito bom. E entender que essa cura ela é mais minha do que de qualquer outra pessoa. Exato. E eu quero convidar a vocês a se permitirem isso também. A entenderem que não é isso ou aquilo. Tudo é processo, tudo é movimento. Não existe cura para tudo. Não. Existem melhoras, existem formas de a gente se desenvolver e aprender a lidar com as feridas, vamos dizer assim. Porque as lembranças, elas não vão desaparecer. Mas a gente aprende com o tempo a lidar melhor. Sim. A gente aprende com o tempo a se transformar. Sim. Né? E assim como eu falei que a Bru hoje é um agente transformador de vidas, é o meu propósito de vida também. É verdade. É ser uma agente transformadora, né? Eu não vou fazer nada se tu não me permitir. Mas se tu me permitir, eu vou poder transformar a tua vida também, assim como eu e a Bruna nos transformamos. Então, essa é a minha mensagem. Gratidão imensa a Bru por estar comigo e que muitas mulheres ainda possam falar sobre sexualidade, muitas mulheres possam tirar esses tabus e que a gente seja cada vez mais leve, mais linda e mais feliz, né? Exato, e que uma empodere a outra, né? Isso aí. Obrigada. Eu que agradeço.